40 anos de estrada, pautados pela criatividade, pelo talento, pela inovação. Antes, nos estúdios e agora também como gestora. O Gestão e Profissão recebe Beth Seixas, muito obrigada. Eu que agradeço, tá boa, Ana? Tudo bem? Olá, pessoal. Quero começar pelo seu início. 19 anos já como locutora aqui em Minas Gerais. Isso. Eu comecei como locutora, mas eu comecei em televisão, né, Ana? O rádio entrou na minha vida 6 anos depois. Eu comecei em 1975, na extinta TV Itacolomi, a do Índiozinho, e fiquei até 80, aliás, até o meio de 79, aí fui embora, pedi demissão. Eu fui a primeira mulher a apresentar um telejornal em horário nobre no estado de Minas Gerais, e aí fui pro Iraque, recém-casada. A situação era essa aqui, sabe? Então eu estava apresentando um jornal na bancada e tinha um câmera atrás da câmera, óbvio. E eu só olhava pra câmera. Um dia eu resolvi olhar pra trás da câmera. Apaixonei com a câmera, casei com ele. Foi embora pro Iraque. Fui embora pro Iraque. Atitude radical. Aí quando eu voltei do Iraque, eu virei locutora mesmo. Aí fui locutora de rádio. Porque eu voltei grávida do meu primeiro filho, eu tenho 3. Eu voltei grávida do Pedro. E aí eu já não gostava muito de televisão. Eu entrei em televisão, a história é longa, mas eu entrei na televisão muito por acaso. Eu fui fazer uma molecagem. Fui lá brincar, e aí fiquei brincando, tem 40 anos que eu tô brincando. Então, quando eu voltei grávida, eu falei, gente, televisão ninguém vai querer, uma mulher recém-parida, gorda e pé vermelho, porque eu voltei do Iraque, desempregada, enfim. Comecei a bater na porta das rádios, e aí foi a tragédia, porque nós temos um defeito muito grave, né, somos mulheres. Então, mulher não, mulher engravida, mulher tem TPM, não. Na década de 80 era muito pior. Isso, era um universo absolutamente masculino, absolutamente masculino. Hoje está infestado, né? A gente chegou e arrasou. Mas, então eu entrei na Rádio Alvorada, que estava em caráter experimental, só ficava tocando música o tempo todo e a cada 1 hora eu entrava e dizia, se você está ouvindo o nosso sinal, por favor, queria telefonar, dando retorno, se está agradando, Alvorada 94,9. Daí 1 hora eu falava isso de novo. Fiquei 3 meses fazendo isso. E aí? Aí fiquei 16 anos na Rádio Alvorada. E como era a receptividade do público para uma mulher no rádio e para a Beth Seixas na Rádio Alvorada na década de 80? Na verdade, já existia a Rádio Guarani, que tinham 2 locutoras que eram as tops do pedaço, Vilma Bianchi, falecida, e Margot, não me lembro o sobrenome da Margot. E o timbre de voz perdi o nome, da Vilma, muito parecido com o meu. E aí, quando eu entrei pra rádio, ficou assim 2. E aí ficou aquela questão, mas a Rádio Alvorada veio arrebentando, classuda, sabe, elegante, uma rádio muito elegante, só músicas. E aí, pelo meu timbre de voz, aí eu fui aprendendo a ser locutora de rádio, porque até então eu era apresentadora de telejornal. E aí o meu diretor na época foi moldando a Beth Seixas. Eu quero sua locução muito clássica, porque a rádio é classuda, a rádio o público é AA e tal. Então eu comecei a famosa voz de motel. E a voz do travesseiro. A voz do travesseiro. Foram 16 anos fazendo a voz de travesseiro. Isso. Aí tem uns 5 anos que eu fui noticiarista, só noticiarista. Eu só apresentava o jornal da Rádio Alvorada. Mas uns 12 anos mais ou menos, era a Beth Seixas a locutora. E a voz dos aeroportos? Ela chegou quando? E a voz do aeroporto foi uma brincadeira também. Eu tava brincando lá na rádio e tal, e o Paulinho Bezarria, dono do estúdio HP, e ele falou, Beth Seixas, eu vou pegar esse timbre seu e nós vamos fazer uma locução imitando a Iris Leitcheri, que é a locutora do aeroporto. Falei, bora, eu topava tudo, né? E aí cheguei e ele, não, agora você puxa o grave pra baixo. Ela tem um R carregado, que ela é paulista, não sei o que, e foi moldando. E foi te dirigindo. Foi me dirigindo, a partir daí eu ganhei, foi dinheiro imitando a Iris. E a nossa palhinha? Ô, tchau! A palhinha era assim. Atenção, senhores passageiros, com destino a Amsterdã, Nova York e Nova Lima.
queiram por gentileza se dirigir ao portão de embarque e boa viagem. Aí fazia pipi, o avião subia e tal. Aí todo mundo achava que era a Iris, né? Falando, não é eu, é a Beth, tá? E aí eu gravei muitas chamadas de pré-vestibulares, muita coisa imitando a Iris Letieri. Mas, na verdade, a minha locução na Rádio Alvorada, ela era desse jeito. Você está ouvindo, por exemplo, eu tinha um programa na madrugada, de meia-noite às 5 da manhã. Passe a madrugada com Beth Seixas. Eu criei esse programa e o chefe topou. E eu gravava esse programa às 10 horas da manhã, porque de 7 da manhã às 11 da manhã eu estava no ar ao vivo. Então eu entrava no intervalo de alguma coisa e no estúdio gravava a madrugada. E também a gente grava as horas, de 1 em 1 minuto. Então eu tinha a hora gravada de meia-noite às 5 da manhã. Então eu começava a gravação assim: olá, bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo de bom pra você, eu sou Beth Seixas, fico até as 5 da manhã, passa a noite comigo, onde quer que você esteja eu quero estar por perto, nós vamos ouvir música gostosa, trocar energia boa, começamos com Zizi Posse, o amor vem pra cada um. Aí entrava a hora, meia-noite e 2, imediatamente alguém ligava, quero falar com a Beth. Não, a Beth não tá aqui. Como não tá? Acabou de dar a hora e tal. Aí foi criando uma animosidade, assim, fui ficando meio antipatizada, porque a Beth não atendia os telefones. Aí eu comecei a falar nas gravações. Gente, tô em casa mimindo, isso aqui é gravado e tal, papá. Então eu virei a voz de travesseiro por causa dessas locuções da madrugada da Alvorada também. E como você analisa, Beth, a mulher na década de 80 no rádio, né? Esse espaço, o que ele significou para você enquanto profissão, né? Ana Paula, foi um grande desafio, né? Por tudo que eu te disse no início da discriminação. Hoje seria o quê? Bullying ou seria crime hediondo, qualquer coisa nesse sentido, né? Preconceito e tal. Mas foi muito ruim, porque a gente era discriminada. A voz de credibilidade era a voz masculina. Eu fui demitida com esse argumento. Eu fui demitida da Rede Globo às 2h30 da manhã, terminei de apresentar o MGTV e meu chefe me chamou e falou: Beth, quero te agradecer, foi sua última apresentação. E eu, por quê? Porque nós vamos colocar um homem no seu lugar. O homem tem mais credibilidade. Assim, curto e grosso. Então foi uma luta muito grande, era muito ruim esse... E você teve ainda se acreditava muito, era muita paixão pela profissão, era muita assistência, certeza. Eu queria provar. Porque você teve muita persistência. Claro, eu queria provar que não era desse jeito. A gente é possível, a gente é capaz. Se você pudesse voltar atrás, você faria tudo de novo. Você começou com 19 anos, Isso. Você falou já um pouco dessa estrada, né? Que você saiu da Itacolomi, você foi pro Iraque, você voltou, entrou pra Rede Globo, foi pra Rádio Alvorada, 16 anos. 3 meses ou 4 meses depois que eu estava na Rádio Alvorada, que a rádio começou em 81, a Rede Globo me chamou. Então foi Rádio Alvorada e Globo foram juntas. E aí, quando te demitiram da Rede Globo, você persistiu? Aí eu não quis mais televisão, só fiquei no rádio. E aí eu falei, nunca mais eu faço televisão. E nunca mais fez? Que mentira, porra, fiz tudo de novo. Fiz TV Minas, fiz TV Bandeirante, fiz TV Manchete, fui fazendo tudo. Qual que é a diferença da comunicação rádio e TV, na sua visão? A rádio é mais fascinante, né? Rádio as pessoas trabalham com o imaginário, né? O seu ouvinte. Eu namorei muito por telefone, porque eles imaginavam o que eles queriam, não é isso? Então, a televisão era muito óbvia, né? Tava ali, ligava, a Betinha tava lá apresentando, sempre produzida e tal. Mas o rádio... A imaginação. Teve um cara, Ana, eu conto sempre isso, ele ligou pra mim durante 6 meses. Ele descobriu Alvorada, me descobriu nessa época que eu trabalhava à noite. Porque rádio tem isso, você trabalha em todos os horários que a emissora te põe. Então, eu trabalhava à noite, de 7 às 11 da noite, 19 às 23. E esse cara era eu, abria o programa, anunciava, papá, ele ligava. Aí ficávamos conversando, papá. Depois de uns bons meses já no telefone toda noite, eu sempre convidava, fulano, vem aqui na rádio, toma um café, vem conhecer a rádio, blá. Um dia ele tomou uns uísques a mais, Ana, e aí ele me ligou e falou, cara, sou Beth, vou te falar um negócio.
grande tesão da minha vida é te levar para um motel pra você falar o prefixo da rádio no meu ouvido. Olha pra isso. Tristeza, né? Isso é muito triste. Mas falei, cara, eu vou gravar uma fitinha, você vai conferir e tal. Tem uma frase que você selecionou dentre algumas que a gente se reservou para falar sobre liderança. E uma delas está aqui na tela. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. É uma frase de Abraham Lincoln. Você se identifica com essa frase quando pensa na sua escola de locutores? Eu penso. E Abraham Lincoln é um ídolo para todo mundo. Para mim também é uma grande figura. E é verdade, mas tem um detalhe assim, sem vaidade nem nada, não é só na minha escola, na vida, né? Porque as coisas, Ana, não acontecem de lá pra cá. As coisas saem da gente, fluem, vão lá e voltam, com a mesma intensidade de bom e de ruim. Então eu aproveitei a molecagem, essas bobagens que eu vivi de mulher isso, mulher aquilo, e eu transformei isso eu peguei o limão, ao invés de fazer uma limonada, eu fiz uma bela caipivódica, entendeu? Então, e a partir daí eu fui sendo criativa para viver. Porque eu venho de uma origem muito humilde, eu nasci numa favela, eu catei muito esterco, engraxava muito sapato para ter dinheiro para realizar o fascínio da minha vida, que era o cinema. E voltando um pouquinho lá, eu nunca quis fazer rádio nem televisão, eu queria estudar cinema na Itália. Então aquela história de catar o esterco lá atrás, era para eu começar a fazer dinheiro para ir embora. Então quando eu terminei o colegial, que eu falei, eu trabalhava fora desde os 12 anos de idade, aliás aposentei porque eu trabalho desde os 12 anos. Então entrei para televisão e aí não fui para Itália. Aquela história do que eu queria tocar piano, meu pai não deixou, mas enfim. E aí a televisão entrou na minha vida, foi tomando. Então, aquela menina que catava esterco, ela começou a ter casa, banheiro com chuveiro, que até então tomava banho de balde. E isso eu fui sendo criativa dentro daquela... Nunca passei fome, nunca fui miserável, nada disso. Mas era tudo muito custoso. Então eu fui sendo criativa para viver. A chegar a ter coragem de montar uma empresa, de fazer 3 filhos, já plantar tanta árvore, só tá faltando o livro, que eu tô prometendo começar a escrever a partir desse. Você, há 20 anos, criou a Beth Seixas Escola para Locutores, né? De locutora, artista, né? Comunicadora, você caminhou por uma outra estrada, né? Empreender. Isso. Como foi esse início? O ponto de partida nasceu quando? O ponto de partida começou dentro do estúdio HP, quando eu estava fazendo a imitação da Iris Letieri. Eu estava gravando a chamada de um cursinho pré-vestibular e do outro lado do aquário tinha uma turma de jornalismo e publicidade, de alunos da PUC, visitando a HP. E ficaram aqueles olhinhos todos no aquário me vendo, eu acabei de gravar, aplaudiram. Falei, gente, o que é isso? Quando eu saí, cara, que bacana e tal, brincando. Falei, fiquem calmos, eu vou abrir um curso, vou dar um curso pra vocês, ensinar. Tipo isso. O Paulinho, Estúdio HP, começou a dizer para as pessoas que eu tava abrindo um curso, uma escola. E davam o número do meu celular. Aí virou uma loucura. Quando foi um ano depois, eu já tava com uma agenda do meu filhotinho caçula, que elas recebem com a fotinha, você sabe disso. E aí você ligava, pois não, quem tá falando? Ana Paula. Pô, Ana, o que você precisa? Não quero saber mais do seu curso. Ana, eu não tenho curso ainda. Me dá seu nome e seu telefone. Eu comecei a anotar. E um ano depois, eu ganhei uma grana na justiça e tal. Chamei a Yara, minha amiga, nós somos amigas há 61 anos. E falei, Yara, aos 40 anos de idade, falei, Yara, daqui a pouco a gente não tem mais emprego, topa abrir uma escola? Topo, abrimos a escola. Em 95, setembro de 95. Qual foi o maior desafio? Além da coragem. Primeira coisa, Ana, acreditar. Quando a escola foi virando um sucesso, a gente achava aquilo surreal. Nós abrimos no São Pedro e começamos a sair no jornal
sem a gente pedir a ninguém, embora eu estivesse no mercado trabalhando, começou. O São Pedro não é mais o mesmo, o São Pedro está feliz e barulhento, porque as aulas você fez, as aulas muito barulhentas, muito, né, de muita música, cantava, botava aluno para cantar, e aí eu trouxe. E fomos a primeira escola do estado de Minas Gerais, e viramos, ainda somos, exatamente, e a gente virou um negócio no mercado. Então o maior desafio foi acreditar naquilo, que aquilo estava dando certo, e o mais, para mim, estou dizendo para a Beth, administrar um empreendimento, um império, eu chamo a minha escola de império. Então, assim, meu império. E aí a maior dificuldade foi essa. Perdão. Uma comunicadora. Eu sei falar. Eu falo que os grandes prazeres, os 3 grandes prazeres da minha vida estão na boca. Falar, comer e beijar. Então, agora a questão do papel, do carimbo, do cheque, da promissória, essa coisa eu não sei lidar até hoje. E como que você enfrentou, são 20 anos de estrada, como que você driblou esse desafio? Deus atrás de mim segurando o tempo todo. Houve uma época que um consultor, nós fomos pedir um empréstimo, ainda fui pedir empréstimo para crescer a escola. Porque até então eu estava com equipamento emprestado. A câmera era do meu sobrinho, o microfone era um amigo que emprestou, tudo meu estava assim. Falei, tá na hora da gente crescer. Mudamos de casa, ali no São Pedro mesmo, e pedimos um empréstimo através do Sebrae, do BNDES. O consultor entrou dentro da escola e começou a pesquisar. Ele teve uma hora que ele botou a mão na cabeça e falou assim, não é possível que vocês ainda estão em pé até hoje, é inacreditável. Então aí veio o meu filho, meu primeiro filho, Pedro, que foi concebido no Iraque. Eu cheguei em uma época da minha vida que eu desisti da escola por essa questão administrativa. E o Pedro, Deus sempre manda anjos na minha vida e eu sempre tive vários, você é um deles. E botou o anjo do meu filho, que é um trator, é um dínamo, e botou a escola de pé. Então, o seu filho Pedro, Beth Seixas, quais são as características necessárias para uma boa gestão que você encontrou no Pedro que você acha que não tinha? Agora, eu modéstia às favas, eu acho que eu sou uma excelente gestora da seguinte forma. Eu sei criar como é que você faz com uma câmera, eu construí o meu teleprompter. Motivação, acredita, esse teleprompter não vai funcionar, vocês vão ver. Ligava para um amigo que era, o que eu faço para a letra? Codeste tem que inverter o tubo. Peguei uma televisão em casa velha, usada, e invertemos o tubo. Eu, no fundo do quintal, com serrote. E vamos, gente, vamos nessa. Fui servente de pedreiro. Eu não tinha grana para subir aquele negócio da minha escola. Empreendedora. Então, assim, você pode, faz essa locução lá, entra lá e faz. Líder nata. Isso. Vai com vergonha que a gente vai, mas do chão a gente não passa. E, então, assim, acredita, o que você tem de bom? Me dá uma ideia, eu tô querendo montar nesse estúdio, essa maravilha desse cenário aqui. Eu tô querendo botar um monte de gente de cabeça para baixo, mas eu não sei fazer, você sabe, Ana? Ué, Beth, eu sei fazer, vamos lá. Então eu sempre fui de motivar, não vamos desistir e tal. Você sabe que os líderes, as características inovadoras, modernas de gestão, elas apontam todas essas características como fundamentais na gestão de um negócio, né? Que é o lidar com pessoas, capacidade de inovar, segurar de empreender, de motivar. Exatamente. Onde foi? Porque todas essas você lidera, né? É algo que na sua escola quem chega encontra. Né? Houve, mas além disso tudo, eram necessárias outras características que vieram com o Pedro, o seu filho. Isso. Que características seriam? Excelente administrador, sem nunca ter feito. O Pedro fez publicidade até o meio do curso, nem terminou. Sabe lidar com dinheiro. Gosta. Também tem um espírito de liderança administrativamente muito bom. Põe secretária, põe a nossa coordenadora pra frente. Gente, o telefone tá muito quieto, o que tá vendo? E vai atrás. Então, ele é um excelente administrador. Proativo, Ana. Sabe? Não precisa mais botar tanto copo de plástico.
tá gastando demais, porque saem 2, 3, quando só usa um, joga o resto. Então ele tem essa... A visão. E foi adaptando. Mãe, essas coisas que você tá usando ainda, não tem mais necessidade, esse troço tá meio fora de contexto. Então não vamos mais usar cachimbo, a gente vai usar só o balão. Então a gente diminui o custo. Então ele foi. Agora, também, ele fez um tantão de cursinhos, né? Tudo que deu, o Sebrae deu, o Sesc deu, o Pedro Ivo sempre foi. Se preparou. Você tem um artigo no seu site que fala sobre a importância de o líder saber se comunicar. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Pois é, porque, Ana, presta atenção, eu posso ser tímido, aliás, isso faz parte dos cursos que a gente dá lá na escola. Nós temos o curso de locução, apresentador de telejornal, repórter de TV, fala política, fala em público, media training, trabalhamos candidatas a Miss, estamos trabalhando agora com o concurso Miss Minas Gerais, está aí. Já fizemos 4, eu falo isso assim, já fizemos 4 Misses Brasil. Com comunicação. 3 Misses Minas Gerais. Se ela ensina Miss, não, a gente ensina a Miss da entrevista, a falar, a usar corretamente as palavras, tirar o mineirês, né? Um de leite, essas coisas que a gente tem a mania. Porque eu posso falar, igual eu brinquei com você agora há pouco, né? Isso dói no dentro da gente. Então, dentro da gente é o dente da gente. No seu dia a dia aqui, na sua casa, você pode até falar assim. Mas a hora que você está liderando, que você está mandando essa moçada sua aqui que você dirige, está dando aula, que você é professora, fale corretamente. E o que eu liderei também foi isso. Eu tô nervosa, tô aflita, eu sou tímida, mas é assim que eu vou. E com mão suando, dar essa entrevista me dá taquicardia, meu coração acelera. Primeiro que está diante de câmeras, segundo está diante de uma aluna, filha de um belo profissional que eu trabalhei com ele. E uma aluna que hoje está me entrevistando, está me dando a chance. Então isso tudo mexe com o emocional. Mas eu tenho que administrar esse nervosismo, fazer palestras. A hora que abrem as cortinas, que você vê a plateia, você fala, agora. Segura na mão de Deus e vai. E vai. Mas 80% do sucesso da nossa exposição ou apresentação, em qualquer lugar que seja, numa festa, na sua sala de aula, como palestrante, estão no domínio do assunto. Você leva isso para as empresas quando você chega, né, e vai trabalhar a comunicação e a importância dessa comunicação. E eu acredito que essa é uma deficiência que dificilmente, né, ela é corrigida sem esse auxílio. Né? Você tem casos de profissionais que mudaram a sua história, claro, depois melhorar essa habilidade de comunicação? Ana, eu tenho vários tipos de profissões que eu dei curso e tal. Então eu vou de juiz a político, a grandes empresários, de chorar dentro da sala de aula. Professora, isso aconteceu várias vezes. Imagina. Professora, mas como é que eu faço isso? Eu tô aqui para me preparar porque eu vou receber uma homenagem, eu vou ler um discurso e tal, papai. Eu vou preparo. Professora, dá para você ir no dia do evento? Dá para ir. Você senta lá na frente, senta. Aí senta no canto e aí vou dando um estilinho daqui e tal. Você tá vendo que tá nervoso, mas tá lutando. Agora, Ana, tem um detalhe. Você não vai fazer, quem quer que seja vai fazer o meu curso, que dura 2 semanas, sei lá, que dure 1 mês, e vai dizer assim, agora eu falo em público, agora eu sou locutora. Não, eu aprendi como faz. Você ensinou o caminho. Agora você vai ser fazendo, na repetição, ou dirigir um carro. Esse curso de Media Training que você leva hoje é inovador dentro das empresas, né? Ele é trazido para dentro do ambiente corporativo por diversas formas, né? Quais são os principais conceitos trabalhados, propostas que você acredita que são desenvolvidas dentro da empresa a partir do Media Training? É um negócio muito interessante, porque o Media Training tem esse nome bacana, né? Mas tá tudo ligado aqui, ó, na locução, na fala em público, na comunicação. Então, eu vou dar uma aula na sua empresa.
Primeiro eu bato um papo, qual é a dificuldade dos seus funcionários? Não, Beth, a gente está sempre na mídia, então a dificuldade é entrevista. O político, eu quero fazer o curso de Media Training e também o curso de Fala Política. Então, o de Fala Política é saber lidar com o palanque, com o eleitor, papapá. O Media Training nós vamos ensinar como se safar nas entrevistas. Então, o Media Training também ele abrange um tantão de coisa com um único objetivo: se comunicar corretamente, claramente. Qual é a sua principal, na sua visão, o seu principal talento na arte de ensinar esse aluno? Ou quais são? Eu vou contar rapidinho. Como eu disse agora mesmo, tudo começa e termina aqui. E quando a gente abriu a escola, eu queria botar Casa da Fala, Casa do Locutor, Casa da Locução. Duas amigas que têm uma agência de publicidade viraram pra mim. Não vai ser Beth Seixas. E não é casa, não. É escola para locutores. Eu, kkk, vocês são muito pretensos. Olha só, o dia que amigos meus que trabalham comigo em rádio e televisão vê Beth Seixas, eu tô execrada no mercado e tal. Não aceitava colocar meu nome de jeito nenhum, porque eu achei arrogante. Falei assim, vai ser prepotente desse tanto. E eu não aceitei de jeito nenhum. Ela virou pra mim e falou assim: você 3 prêmios consecutivos, vó de travesseiro, no TV Mulher, olha a sua história. Sabe o que você é? O Zico da locução. Falei, então bota Zico, escola para locutores. Não, o Zico tá lá na escola dele de futebol. Falei, yes! Aí eu tive coragem. Então, e o que motivou, assim, eu sou esse Zico não só pela questão da locução e tal, mas na vida. Eu insisti em dar certo. Não tem preço pra gente. Muito obrigada. Deus te abençoe. A entrevista foi fantástica, assim como a nossa entrevistada. Obrigada, Ana. O Gestão em Profissão termina por aqui. A gente se vê na próxima semana.